Os ministros do Supremo Tribunal Federal podem retomar o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona o financiamento de campanhas eleitorais. O julgamento deve ser retomado com o voto vista do ministro Teori Zavascki. O relator, ministro Luiz Fux, já julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Ressaltou que não existem princípios que permitam o financiamento privado em campanhas eleitorais. Considerou ainda que é preciso estabelecer um limite para as doações feitas por pessoas físicas, como forma de não comprometer a igualdade. Eu voto pela procedência do pedido veiculado no item E2 da exordial, assentando a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 31, que está aí na planilha distribuída, na parte também que autoriza, contrário do censo, a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos. E voto também pela declaração de inconstitucionalidade das expressões ou pessoa jurídica, constante no artigo 38.3, e jurídicas incerta no artigo 39, caput, e parágrafo 5º, todos os preceitos da Lei 9.096. Os ministros Joaquim Barbosa, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso também votaram no sentido de proibir as doações de empresas privadas para campanhas eleitorais. Houve divergência apenas quanto à modulação dos efeitos. A democracia não deveria ter um preço. Mas é exatamente desse preço, desse custeio desmesurado, que a Corte terá que se debruçar. Cuida-se também de saber se os critérios de limitação das doações das pessoas naturais ofendem o princípio da igualdade por exacerbar as desigualdades políticas. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questiona na ação direta de inconstitucionalidade as regras sobre financiamento de campanhas eleitorais e partidos políticos. A OAB alega que as doações feitas por pessoas jurídicas violam os princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito e da República, igualdade, cidadania e proporcionalidade. Para a Ordem, a participação de empresas pode influenciar nas ações dos candidatos eleitos e contribuir para a falta de transparência do processo eleitoral. Nesta ação, 6 instituições participam como amigos da Corte. O advogado-geral da União já se manifestou em defesa dos artigos da lei eleitoral e a lei dos partidos políticos, questionados pela OAB. O processo político, ele pressupõe uma dinâmica em que o Congresso Nacional deve exercer, no âmbito de sua competência, a organização efetiva desse processo, regulando não apenas o financiamento, mas também, além do financiamento, a questão da organização das despesas, a organização do processo de despesa e, fundamentalmente, com o modelo de transparência, de forma a identificar as identidades específicas. Bom, em dia de sessão plenária, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. Bom, doutora, esse tema foi assunto de uma audiência pública, se a minha memória não está errada. Essa audiência foi em junho do ano passado. Chegou-se a um consenso nessa audiência, a uma conclusão? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Realmente aconteceu em julho. Foram 2 dias em que esse tema foi objeto de debate por parte de especialistas, cientistas jurídicos, pessoas que atuam na área da política, enfim, tudo isso para municiar os ministros de elementos e informações necessárias no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. O que prevaleceu, no que diz respeito ao que foi defendido na audiência pública, foi o fato de que as doações, o financiamento privado feito por empresa para as campanhas eleitorais, elas acabam, sim, favorecendo determinados setores econômicos, favorecendo determinadas empresas, e isso acaba trazendo efeitos maléficos, efeitos nefastos em relação ao processo eleitoral. Um deles, um efeito indireto, que foi inclusive citado na oportunidade da audiência pública, é o fato da menor participação, por exemplo, de mulheres na política, porque elas não conseguem serem patrocinadas, serem financiadas da mesma forma que os homens. Então, houve essa audiência pública, ela acontece toda vez que a discussão extrapola as questões jurídicas e a necessidade de uma abordagem interdisciplinar a respeito do tema. O ministro Luiz Fux convocou e essa audiência foi realizada. Doutora Gisele, hoje de que forma se dá o financiamento de campanhas eleitorais?
O nosso sistema brasileiro prevê que esse financiamento ele se dá de forma híbrida. Tanto tem participação pública quanto tem participação privada. A própria lei estabelece que a responsabilidade pelas campanhas ela é do candidato e do partido político, mas eles estão autorizados a receberem doações, de acordo com o que está previsto na lei. Essas doações elas podem ser tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física. O que a OAB questiona nesse caso é a doação, a OAB, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é totalmente contra o financiamento privado feito por pessoa jurídica a partidos e campanhas políticas. Em relação ao financiamento feito por pessoa física, a OAB entende que tem que estabelecer um limite. Da forma como está na lei, que prevê que a pessoa pode doar até 10% do rendimento bruto do ano anterior à eleição, isso também acaba gerando desproporcionalidade, desigualdade, porque nós poderíamos ter aí uma pessoa muito rica investindo nas campanhas eleitorais de um determinado candidato ou de um determinado partido político, e isso afetaria a igualdade no processo eleitoral. A ideia é equilibrar um pouco, né, doutora? Exatamente. O plenário do STF também pode voltar a analisar um mandado de segurança que questiona um ato do Conselho Nacional de Justiça. 3 titulares de cartórios no Mato Grosso do Sul questionam uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Pelo ato do CNJ, eles devem ser afastados dos cargos e um concurso público precisa ser realizado para preencher as vagas. Os tabeliães substitutos assumiram o cargo entre 1992 e 1994. E neste período, a Constituição Federal já previa a exigência de concurso para ingresso na atividade notarial e de registro. Os impetrantes alegam que o Conselho não tem competência para declarar a inconstitucionalidade porque é um órgão administrativo. Afirma ainda que os atos administrativos que já produzem efeitos há mais de 5 anos precisam ser mantidos, levando em consideração os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. O julgamento deve ser retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. O relator, ministro Luiz Fux, já apresentou o voto e negou a ordem. E a ministra Rosa Weber concedeu. Bom, doutora Gisele, o ingresso nessa atividade atualmente dá por concurso público, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Quando nós temos aí atos anteriores à Constituição Federal de 1988, o que nós temos são pessoas que acabavam herdando essas serventias extrajudiciais. Esse serviço é aquele feito por cartórios extrajudiciais. São os tabeliães, tanto de registro quanto de notas, e eles exercem essa atividade, Fred, em caráter privado. O poder público, a partir do momento em que essa pessoa assume a função, ele delega um serviço público para um particular. Então, esse concurso, atualmente, se exige concurso a partir da Constituição Federal de 88, ele é bastante almejado, porque a renda dos tabeliães, ela é proporcional ao movimento do cartório. Então, tem serventias que elas são mais rentáveis do que outras. Então, neste caso em especial, nós temos 2 processos na pauta que tratam dessa temática. Um deles é o mandado de segurança que nós vimos aí mencionado pela repórter. O outro é um embargo de declaração em um mandado de segurança que também já teve decisão negando a segurança, ou seja, os tabeliães naquela oportunidade não tiveram o direito de permanecerem no cargo. E a grande discussão aqui é exatamente pelo fato de que eles ingressaram no serviço, foram titularizados após a Constituição Federal de 88, quando o texto constitucional já exigia o concurso público. Bom, a gente viu também na reportagem da Daniela, doutora, a posição dos tabeliões e também da União, né? O que a União defende? Para a União, Fred, não há que se falar em prazo decadencial. A União entende que, como o ato é nulo, não pode, então, esse ato permanecer no mundo jurídico. Para a União, a Constituição Federal é clara. A partir de outubro de 1988, foi quando a Constituição Federal de 88 entrou em vigor, não se pode mais admitir o ingresso nessa atividade sem que ela se dê por concurso público. Então, entende que esses atos são nulos, que não há direito líquido e certo a eles serem mantidos nos respectivos cargos. A gente viu também que está em discussão o princípio da confiança, né? O que isso significa, doutora? Fred, há algumas situações em que mesmo as normas sendo ilegais ou até inconstitucionais, por uma questão de segurança jurídica, aqueles atos eles acabam sendo mantidos em razão da segurança jurídica, em razão do tempo que aqueles atos acabaram sendo praticados. Neste caso, nós temos nomeações que foram de 1992, entre 1992 e 1994.
Então, um dos argumentos, e o voto da ministra Rosa Weber, que foi divergente, também foi nesse sentido, foi de que eles já estão no cargo, já assumiram a função há muito tempo. Então, nesse sentido, deveria ser concedida a ordem, assim foi o voto divergente da ministra Rosa Weber. Tá certo.